E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 3, né? Infelizmente gravada, a gente não conseguiu se encontrar nessa aula 3, mas quero deixar aqui o material para que vocês possam aproveitar um pouco essa aula. Eu vou passar por pontos assim bem rápidos nessa aula, mas eu considero ela bastante importante no sentido de mostrar para a gente como diversos tipos de textos, diversos textos podem aparecer na nossa vida, seja para leitura, seja para produção de texto, tá? Então, assim, os três pontos principais de tipologia textual que a apostila traz para a gente são basicamente a ideia de que a gente tem um texto descritivo, a gente tem texto narrativo e a gente tem texto argumentativo. Passando rapidamente por cada um desses textos, o texto descritivo, como o próprio nome diz, ele tenta descrever alguma coisa. Ele tenta apresentar alguma coisa para a gente sem necessariamente narrar um fato acontecido ou argumentar sobre esse determinado fato. Em geral, a gente encontra esses textos em reportagens, em notícias, né, que descrevem determinados fatos. É, já o texto narrativo, ele tem por função premente, né, assim, a principal função desse texto é apresentar uma sequência de fatos para a gente, especificamente histórias, né, que envolvem determinados personagens, que têm determinados conflitos e chegam a determinadas conclusões. Eu sugiro fortemente que vocês leiam esse texto do Moacir Scliar, porque é um texto muito interessante, esse do cinto de castidade aqui. É um texto bem divertido, até porque ele deixa ali no meio do texto uma espécie de ambiguidade entre será que a prima sabia ou não do que estava acontecendo. Então é um texto bem interessante. Ainda assim, ele segue o modelo de ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão a partir da sequência de fatos. São histórias que acontecem numa sequência de fatos, uma sequência temporal. Tá? O que o texto descritivo e o texto argumentativo não necessariamente obedecem. Finalmente, a gente tem aqui também um ótimo texto argumentativo do Hélio Schwartzman, na página seguinte, e a ideia básica do texto argumentativo é aquele que apresenta um ponto de vista e, a partir desse ponto de vista, apresenta argumentos para a gente tentar defender. Nesse texto aqui, especificamente do Hélio Schwartzman, né, a gente está vendo aqui grandes personalidades que foram redesenhadas, digamos assim, com a cor negra, né, ou na pele negra, e uma artista que fez essa exposição, ela foi bastante criticada por algumas pessoas e tal, e o Eric Schwartzman vai dizer, eu não acho que a gente tem que criticar a artista, não, acho que ela tem o direito de fazer isso, o trabalho é extremamente interessante, etc. Né? Inclusive, ele critica a ideia das pessoas pedirem o cancelamento da mostra. Tudo bem, você não gosta, você traz um argumento pelo qual você apresenta a ideia de não gostar, mas não dizer que a mostra tem que ser cancelada. Mas ele diz que uma ideia que ele não gostou muito foi a defesa que a própria artista fez do trabalho. Ela falou assim: eu sou uma pessoa negra, então eu tenho direito de fazer isso. Então ele diz: isso é meio perigoso, porque se é um branco fazendo isso, será que seria ironia? Será que ele deveria ser, por exemplo, acusado de racismo? Então essa é uma ideia bem interessante no texto dele. Tá? O L. Schwartzman às vezes traz um pouco esses paradigmas, esses paradoxos para a gente pensar um pouco. Também sugiro que vocês deem uma olhada. Tá? A apostila traz ainda dois tipos de textos, o injuntivo e o dialogal. O injuntivo é aquele texto que nos orienta a alguma coisa, como, por exemplo, uma instrução de prova ou mesmo uma receita. E o dialogal é basicamente o das entrevistas, quando a gente está pensando, por exemplo, no vestibular. Né? É claro que, por exemplo, a gente pode ter uma peça de teatro no vestibular, então é um texto dialogal também, com marcas do autor, marcas de como tem que ser a cena, como ele tem que se comportar e etc. Mas o texto da entrevista é muito comum, tanto no Enem quanto nos vestibulares, porque eles podem aparecer em questões objetivas, né, na prova objetiva, basicamente, e também na prova de redação. Tá? A ideia básica do texto dialogal é que a gente tem vozes ali que estão permeando, a voz de quem faz a pergunta, a voz de quem responde, mas também essas pessoas podem trazer outras vozes, trazer outras ideias para esse diálogo. Tá? É como se falasse assim: Maria me falou que você saiu com o João. Né? Aí a pessoa diz: não, é mentira da Maria, etc. Veja, são essas vozes que eu trago aqui para o meu texto. Isso acontece muito no texto da entrevista. Tanto o entrevistado quanto o entrevistador se colocam as suas próprias vozes, mas também trazem vozes de outras pessoas. Isso é sempre uma dica para quem quer ler um pouco melhor as entrevistas, tá bom? Bom, eu vou direto lá para as propostas de produção.
melhor, vou passar aqui pelo desafio antes, depois para a proposta de produção. Acho que tem duas coisas que eu queria apontar para vocês que pode ser bem interessante. A primeira é essa questão aqui da FUVEST, que traz um trecho de uma música do Chico Buarque com o Francis Haim, e que faz uma pergunta muito interessante. Quero ler para vocês só até o terceiro verso, que é o que nos interessa. Olha só: meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter. Então, olha só: se me permitem, vou tentar lhe remeter. Veja que ele tá conversando com alguém, blá blá blá, né? Então, assim, tem um quê de bilhete, de carta, de mensagem, né? Como a gente falaria hoje, é um texto dialogal. Ele está dizendo, meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, etc. Mas no terceiro verso, a gente tem assim: se me permitem, vou tentar lhe remeter. Bom, olha só que estranho, porque se eu estou conversando com alguém, por que eu tenho que trazer uma terceira pessoa para me permitir? Eu posso falar para essa pessoa o que eu quiser. E se eu for pedir permissão, eu peço para ela. Então eu diria assim: se me permite. Só que o que os autores aqui, o Chico Buarque e o Francis Haim, fazem? Eles colocam na terceira pessoa do plural, se me permitem. E aí a pergunta da FUVEST, que é uma pergunta muito interessante, levando em conta o período histórico em que a letra da música foi composta. Justifique o uso do plural no terceiro verso. Então, como o período em que a música foi composta foi o período da ditadura militar, aqui a ideia da restrição que o período militar colocou, né, toda a, a, a censura que ele colocava para as produções, inclusive muitas dessa dupla, Chico Buarque e Francis Haim, enfim, uma série de transtornos que ocorreu no Brasil, crimes, etc., a partir desse regime ditatorial que ocorreu ali, que graças a Deus acabou já há um tempo e que nunca mais volta. Bom, esse ponto eu acho interessante para a gente pensar como que uma questão de português pode ser muito bem feita e dialogar com diferentes áreas, né? Nesse caso aqui com a história. Mas veja que a questão não deixa de levar em conta aquilo que é caro à nossa disciplina de língua portuguesa, a disciplina de redação. Veja o que se pergunta na letra B da mesma questão. A letra apresenta características de qual gênero discursivo ou textual? É uma carta, certo? Aponte duas dessas características. Então, por exemplo, o primeiro é o vocativo, o chamamento que a gente faz, o direcionamento que a gente faz para a pessoa, meu caro amigo. Depois é esse diálogo, basicamente, de contar como estão as coisas e etc. E, finalmente, quando ele apresenta no final, o Francis aproveita para também mandar lembranças. Ele está falando de alguém que não está escrevendo, mas que sabe que eu estou escrevendo. E, finalmente, uma despedida, que seria adeus. Tá? Então, essas características são comuns na carta e aparecem no texto aqui. Então, isso eu gostaria de chamar a atenção. Com relação às produções de texto, eu acho muito interessante essa produção 1, não estou pedindo para que vocês façam, mas peço que vocês leiam as produções. É uma sugestão sempre que nós, professores, damos, né, de todas as áreas. Nem sempre que vocês façam todas as questões, especialmente em redação, não dá para fazer tudo, não tem gente para corrigir todas as redações, e fazer sem corrigir não adianta muito, tá bom? Mas a ideia é tentar olhar o texto, entender o que está sendo pedido, ver o tipo de produção que está sendo pedido. Isso ajuda a gente a se preparar para as futuras, para aquilo que o professor vai pedir. Então, essa proposta 1 é bastante interessante, porque ela trata da questão dos uniformes escolares. E aí, você é favorável ou contrário à questão dos uniformes na escola? E aqui tem alguns textos que vão debater isso. Tá? A proposta, que é uma proposta da UEM, é bem interessante porque ela traz duas possibilidades. Uma primeira é você fazer uma resposta argumentativa, né, um texto argumentativo, em que você responde a seguinte pergunta: o uniforme escolar é uma maneira de impor identidades ao estudante? Você vai responder isso como estudante, tá? E você vai assinar como estudante. A segunda é você escrever para um amigo, uma carta pessoal para um amigo, falando que agora no seu novo colégio você não é mais obrigado a usar o uniforme, ao contrário do colégio anterior que vocês estudavam juntos. Então também é uma proposta muito interessante, um texto pequeno, de 10 a 15 linhas, mas que dá para a gente trazer esses argumentos e falar de uma maneira pessoal. Tá? Então são duas propostas legais. Bom, conforme eu tinha prometido no vídeo anterior, deveria ter sido realizado no dia 4, eu vou falar hoje de produções relativas
ao texto da epistocracia. Então, eu vou preparar mais um vídeo e volto já já com essa explicação de 2 redações relacionadas à epistocracia, tá bom? Se vocês quiserem, podem encontrar o link aqui na descrição para o próximo vídeo. Um abraço e até já!